Olá, boa tarde. O GazetaCast traz à luz do dia, tá certo, para você, um tema muito relevante que durante anos, acabou ficando ali meio que guardado, tratado com muito preconceito. A gente vai falar hoje sobre o uso medicinal da cannabis, popularmente conhecida como maconha. E por essa razão, cercado de muito preconceito e muitas vezes, claro, deixado fora da pauta de especialistas, advogados, administradores de um modo geral. Só que o mundo mudou. A resistência e a necessidade das pessoas pela busca de qualidade de vida transpôs todas essas barreiras e acabou apresentando cada vez em ambientes dos mais diversos o quanto o uso medicinal da maconha tem levado qualidade de vida para as pessoas que necessitam desses tratamentos. No programa de hoje, nós estamos recebendo 3 convidadas para você que está nos acompanhando a partir de agora. Letícia Ravelli, ela que é farmacêutica, é integrante e fundadora da Liamba, é uma associação que trata justamente da possibilidade da produção do próprio canabidiol, que é o extrato da própria maconha. Ela também tem transtorno de ansiedade e foi estudar farmácia justamente para compreender como é que faz a produção do próprio óleo. A gente também está recebendo a Paula Marques. A Paula Marques, ela tem TDAH e também tem 2 filhos com autismo e faz o uso da medicação para também melhorar a qualidade de vida dos seus filhos. E do meu lado, a Germana Campos, que é formanda em odontologia, está fundando uma associação aqui em Alagoas, que é a Brasremp, está trazendo esse conceito para cá, e é uma educadora também Waldorf. Ela daqui a pouco vai dizer o que é, eu vou aprender também sobre isso. Ela tem um filho que tem síndrome de Aspen, também faz uso do canabidiol, mas a primeira grande experiência tem a ver com a sua irmã, que fez um tratamento de câncer e, consequência desse tratamento, acabou tendo muitas dores. E foi justamente o canabidiol que deu qualidade de vida para ela. Bom, queria primeiro agradecer vocês. Nós nos conhecemos a partir de uma pauta muito relevante realizada na Câmara de Vereadores, que está discutindo a possibilidade de uma lei municipal para viabilizar a produção do próprio canabidiol. E, consequentemente, a presença de vocês me impressionou, né? E é por isso que a gente traz esse debate para cá. Eu queria primeiro começar com você, Paula, porque eu sei que o autismo tem aumentado e muito os diagnósticos aqui no Brasil e no mundo, né, de um modo geral. E como é que você chegou até o canabidiol? Quem lhe apresentou a possibilidade do uso do canabidiol para viabilizar o tratamento dos seus filhos? Eu comecei com referente ao Miguel, porque foi muito difícil para mim. Já tinha usado totalmente todos os alopáticos passados pelos psiquiatras, que ele tinha acompanhamento. E eu vi o estudo, li e vi que tinha a possibilidade de conseguir o cannabis. A primeira vez que eu consegui foi o farmacêutico, porém eu já não queria usar, porque eu sabia que ele não era totalmente puro, o óleo puro. Então eu consegui a Letícia através de uma colega minha, que também o filho dela tem autismo. E lá eu fiz o acolhimento com a Liamba e o pessoal começou a me ajudar na parte com o Miguel. Uma das coisas mais assim que eu via com a Letícia, eu preciso desse medicamento urgente para o Miguel poder tratar o distúrbio do sono, o sentar, que ele não sentava. Então foi esse caminho que eu fui usando. A principal conquista dele foi motor, é isso, inicialmente? A principal conquista dele foi o sentar. Porque era muito difícil, realmente, ele não sentava, ele passava praticamente o tempo todinho em pé. Então era muito frustrante para mim como mãe ver uma criança de menos de 4 anos sem ter vontade de sentar, de ter atenção. Ele não tinha atenção por nada, ele não tinha gosto por nada. Ele ficava em pé realmente o tempo todo, ele só parava para comer, era para se alimentar e mesmo assim era em pé. Ele não aceitava sentar. Então, para mim era frustrante, porque depois o autismo é assim, ele vai descobrindo ao longo prazo. A gente descobre hoje o laudo, mas as outras coisas que vão mostrando, né? Então, o primeiro dele foi assim, ele não sentava. Aí ele não tinha a parte de concentração dele. Aí depois a motor ele foi perdendo. Até o equilíbrio também, assim, na parte das pernas. Ele também começou a perder. E a parte da coisa dele, do som, da estereopetia vocal dele, que ele tinha também, me deixava muito aflita, porque ele passava horas babuceando. Então, quando eu conversei logo com contato com o acolhimento da Liamba, foi isso. E com 15 dias eu já vi várias mudanças referentes ao comportamento do Miguel, a concentração, Você o fez um relato sentar. de que ele, inclusive, falou
não é? Porque tinha a questão da comunicação que estava prejudicada. O Miguel, ele é um autista não verbal. Porque ele falava tia, passa, traz, andar. Sendo que cada vez que o Miguel ia dormir, ele perdia uma fala. Então, também porque ele é epilético. Então, o Miguel, ele só fala assim duas coisas. Andar, sair. Aí ele voltou a falar primeiro essas duas frases. Mas ele se comunica bem, tipo, gesticulando. Ficou melhor a concentração dele. Ele sabe o que ele quer. Ele entende a mostra, necessidade, né? Ele entende, ele mostra. Se ele quer comer, ele leva você pro fogão, ou mostra um prato. Se ele quer pegar açaí, ele pega a sandália, pega a roupa. Então, ele vai dando indícios daquilo que ele tá querendo. Eu acho muito engraçado o que ele faz. E a sua filha também, você fez a adoção. Qual foi a principal conquista com ela? A Milena foi bem diferente, porque como ele é porte 3 e ela é porte 2, ambos usam olhos diferentes, porque corpos diferentes, né? A principal dela foi a fala, porque ela não falava e ela nunca teve fono. Então ela começou a falar e cantar. Ela adora cantar. Ela adora. Eu posto tudo no Instagram dela. Ela adora cantar. Então, quando eu comecei a olhar, ela estava usando óleo com 3 meses, ela já começou a falar. Então, tipo... E a concentração dela, porque ela não olhava quando a gente falava. Tipo, aquele olhar vazio, que, tipo, você chamava e ela... Você, Ana Milena, e ela... Ana Milena, e ela sem Uma olhar. realidade própria, né? Própria. Que também é característica do autismo, né? Sim, Alguns vive no graus seu de mundo. importância. Porque existe a diferença. Tem uns autistas que realmente eles não se concentram, vivem naquele mundo dele, mas ao mesmo tempo também tem a crise de ausência. O A seu mãe tem filho que verificar. Quantos anos? 9? Tem 7 7. e a Ana Milena tem 5. Tem 5. Então, quer dizer que, de alguma forma, a conquista foi para os dois. Agora, individualizada. A dose que é para o Miguel é uma e para ela é outra. É outro. E as substâncias são diferentes. E é por isso que agora eu quero falar com a Letícia, que é a farmacêutica. Pedir para você falar próximo ao microfone. Letícia, a sua história é bem interessante. Você tem transtorno de ansiedade e você buscou a formação em farmácia para entender, inclusive, como fazer a manipulação para uso dessa medicação. Isso nasceu antes da Liamba ou a Liamba veio primeiro? Como é que foi a... Então, primeiro foi me entender enquanto usuária da substância e por ouvir tão mal falar da maconha, né, eu decidi estudar sobre o proibicionismo, porque era proibido, se todo mundo falava que era uma coisa ruim, para mim fazia tão bem, eu decidi estudar. E eu estava dentro da faculdade, fazendo faculdade de farmácia. E fazendo a faculdade foi em 2015, eu terminei em 2017. Em 2015, a cannabis ela foi legalizada no Brasil para uso medicinal. Então, estando dentro de uma faculdade de farmácia, vendo a planta que eu já fazia uso, que eu já estudava e entendia, de acordo com a base que eu tinha lá em 2015, eu decidi me especializar nessa área, porque é uma área nova de atuação farmacêutica. E tem formação para isso? Tem especialistas que podem dar essa... Nas universidades a gente ainda não aprende sobre, mas existe pós-graduação. Hoje eu sou pós-graduada em cannabis medicinal. Aqui no Brasil você fez? Aqui no Brasil. A primeira pós-graduação que saiu aqui no Brasil eu já estava dentro, porque era isso que eu entendi que eu queria, que era conhecer sobre esse universo. E fui me especializando já pensando em como trabalhar dentro dessa área. Então, primeiro eu me especializei em farmácia de manipulação, para poder entender sobre a parte da manipulação de produtos, de medicamentos, e como introduzir a cannabis dentro desses produtos. Por isso que também existe uma variedade de produtos que dá para ser feito com essa planta. Você estava ouvindo aqui a fala da Paula e a Liamba é quem fornece o óleo para ela, né, como mãe. Ela falou que o óleo tem concentração diferente para um dos filhos, para ambos os filhos, né? Cada um de acordo com a sua necessidade. Isso é possível com o canabidiol, então? Isso. É porque o canabidiol é apenas uma substância da planta. Tá. A gente fala que foi descoberto que tem mais de 170 substâncias presentes nessa planta. Ainda segue a pesquisa sobre... Segue. O proibicionismo, essa dificuldade que a gente ainda tem de acessar, nos impede de descobrir outras coisas. Mas até então, com base no que a gente já tem, já são mais de 170 substâncias presentes em apenas uma planta.
O que difere é que essa planta ela é geneticamente modificada. Então, tem como fazer cruzes e, diante dessas cruzes, a gente conseguir variações dessas substâncias diferentes. Para ter uma dose ideal. Para ter uma dose ideal. E individualizar a produção, é isso? Tem que ser individualizado. O tratamento com a cannabis ele tem que ser um tratamento individualizado. Porque a ação da cannabis é exatamente em equilibrar o nosso corpo, o nosso organismo. Então, cada pessoa tem um organismo diferente e vai ter esse desequilíbrio diferente. Por que o organismo aceita bem o óleo de cannabis? Porque em todos os nossos órgãos, em todo o nosso corpo, existem receptores prontos para receber a substância fitocannabinoide. Mas que o nosso próprio corpo produz a nossa própria maconha, que são os endocannabinoides. Endo, que vem de dentro, cannabinoides da substância cannabis, porque foi a partir da cannabis que descobriu esse sistema Então, dentro do nosso corpo. O corpo assimila o que é a fórmula do óleo e dentro do que é a necessidade de cada um, ele vai produzir o resultado. Isso. Entendo. Porque como o nosso corpo produz uma substância semelhante ao da cannabis, às vezes o nosso corpo está produzindo em baixa quantidade e a gente suplementa através da cannabis, através do óleo. Para tentar encontrar. Queria apresentar agora um pouco a história da Germana Campos, que conheceu um pouco essa realidade a partir de um processo muito doloroso que foi a descoberta do câncer da sua irmã. E fruto desse câncer, ela, obviamente, fazendo tratamento quimioterápico, né, toda aquela dinâmica que tem para o tratamento, ela passou a sofrer com muitas dores. E é aí que a cannabis entra para tentar meio que dar melhor qualidade de vida, é isso? É isso. Acho que ninguém quer conviver com dor, né? E quando você tem alguém na família que apresenta um quadro de vulnerabilidade, de que isso desmotiva até a viver, né? Até a gerir a própria vida. Você procura soluções, né? E o canabidiol foi o que mais resolveu, foi o que mais se adaptou ao contexto, porque a dor neuropática é uma dor... É isso que eu queria lembrar, dor neuropática. Dilacerante, ela é como você está pisando em pedras pontiagudas, queimação, é algo assim, dificílimo de você acordar e se manter durante o dia bem e fazer sua rotina, suas atividades. Então, foi o que resolveu, foi o óleo. E Ela mandou um vídeo para nós, que a gente vai ter a oportunidade de exibir dentro de instantes, onde ela fala que mora na Suíça. Esse tratamento aconteceu na Suíça ou foi no Brasil? Aconteceu na Suíça, no hospital que ela trabalha, no CHUV, que é um hospital universitário, Hospital que é universitário. referência. E que, assim, de alguma forma, a partir do uso, foi que ela passou a voltar a uma realidade de trabalho normal, o que é que a gente pode falar? Ou próximo do normal, o que é que a gente pode falar sobre isso? É só o uso do óleo que dá a possibilidade dela viver sem dor. Porque a dor é uma constante na vida dela, se ela não fizer o uso da cannabis. Eu falei com ela essa semana, ela ficou sem usar óleo 2 dias de dor. De acordar com dor e dormir com dor. Então o organismo está completamente adaptado a lidar com essa realidade a partir do uso do óleo. A partir do óleo. E sem efeitos colaterais, nem todos os problemas de medicação, né? Muitos medicamentos. Eu falei da sua irmã, porque a gente tem um vídeo dela onde ela vai fazer esse relato, a gente vai ter a oportunidade de mostrar, mas você também tem essa realidade para o uso do canabidiol para o seu filho que tem síndrome de Aspen, é isso? Filha. E são quantos anos já que ela já faz o uso? E qual o ganho que você percebeu? Recente, porque ela descobriu, a gente descobriu há poucos anos. É muito Fechou o diagnóstico isso. há pouco tempo, né? Mas até então, Quantos ela anos tomou ela tem? muito antidepressivo. Teve muitas reações a antidepressivo. Inclusive, teve risco de AVC, de derrame. Por causa da medicação. Por causa da medicação. E até descobrir que ela tinha síndrome de Asperger e dar a medicação adequada, dar o que causasse menos dano, menos não, porque nem dano causa, porque faz parte do organismo, né? Já está no organismo, os endocannabinoides.
canabinoides. Então, até isso foi muito sofrimento, foi muita coisa que ela O que é que você passou. percebeu de melhoria de qualidade de vida para ela? Hoje ela consegue gerir a vida dela, fazer as coisas que ela precisa, estudar, trabalhar, tarefas e tal. seguir a rotina dela. Ela consegue viver com qualidade de vida. Antes não. Bom, essa discussão ela não acontece por acaso, porque a gente acompanhou a realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, e essa audiência ela vem na sequência de uma decisão do Procurador-Geral de Justiça que trata da possibilidade justamente de que venha a ter a utilização do óleo da cannabis no município, né, para a distribuição em nível municipal. Essa lei está sendo construída. Quem está apresentando esse projeto na Câmara de Vereadores é a vereadora Teca Nelma, e quem fez a consultoria para a elaboração dessa lei foi o advogado Lucas Sobral, que já trabalha aqui em Alagoas há algum tempo, conseguindo liminares para pessoas que precisam justamente do óleo da cannabis fazer esse uso para a saúde. Vamos ver o que ele explica sobre isso. Cada vez mais nós vemos necessidades constantes de se estabelecerem políticas públicas, espaços de diálogos que tratem sobre esse universo que é a cannabis medicinal. E não só sobre a dispensação de medicamentos, ou seja, a entrega de medicamentos para pacientes que precisam, mas também o acesso até mesmo a uma consulta médica, que é uma grande dificuldade. Diversos pacientes que não têm condições de pagar uma consulta médica, sequer um medicamento. Então, o que nós, enquanto Comissão de Cannabis Medicinal da OAB daqui de Alagoas, estamos fazendo é efetivar o acesso a esse tratamento no seu espectro mais amplo da palavra. O que a gente tem feito junto com a Câmara dos Vereadores é justamente construir em conjunto com todas as entidades que se envolvem nesse cenário da cannabis medicinal uma proposta de lei que consiga abraçar todas as necessidades, todos os espectros de uso da cannabis medicinal. Ele falou do aspecto da prescrição médica, né? No caso, você já tinha a prescrição para remédios convencionais, para fazer a adoção do uso das gotas, né, do canabidiol. Você, no caso, também teve que ter essa prescrição médica. Como você conseguiu isso? Hoje, Marcelo, é muito difícil você ver um psiquiatra que ele possa também transcrever uma medicação cannabis. Então, o primeiro médico que foi o Dr. Lucas Tavares, que é um médico acolhedor também. Ele passou farmacêutico, sendo que depois a Liamba conseguiu para mim, a Letícia, o Lucas Vegari, que ele é uso pós-graduado, né, Letícia? Em cannabis eu achei melhor porque ele estuda a planta, ele entende assim a parte da planta, porque é isso que a gente busca mais, é isso que eu falo também para as mães. Então, o Miguel, quando ele passou, ele prescreve, também passa o relatório, que é bem importante não só passar a receita daquele paciente, mas também mostrar quais foram as coisas ganhas sobre esse medicamento e por que não pode. Entendeu? Então tem acompanhar a evolução. Sim, então é tipo um relatório mesmo, tipo um laudo clínico sobre o uso do THC. E a Ana Milena também tem o laudo clínico dela sobre o THC. Ela não tem uma receita médica. Correto. Não tem, é tipo como se fosse um laudo. Então, meus filhos têm um laudo e tem também a quantidade de frascos que a gente faz com a associação. Tipo, ele coloca 12, que é ao ano. Então, a cada um ano ele faz acompanhamento. Sendo que a gente também tem pessoas formadas, né? Letícia, tem a doutora Jennifer que faz o acompanhamento. Quando a gente quer aumentar a dose, eu peço para marcar. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento todo clínico nos meninos. Não é só, tipo, passou uma medicação e espera, não. Tem o Dr. Lucas Vegre, tem a doutora Jennifer. Também falo com a Letícia, que ela manipula, porque eu digo, Letícia, o Miguel tá um pouco melancólico. Tem como fazer? Ela tem, vamos ver, vamos diminuir. Então, ela faz todo aquele... Vai fazendo ajustes, né? Vai fazendo ajustes. Germana, esse foi o mesmo processo que você teve que passar para poder viabilizar a prescrição para o seu filho, é isso? Teve que passar pela análise clínica? Como é que foi esse processo também? Sim, foi, mas não foi com essa experiência da associação, né? Que eu acho que cria outra relação, entende? Com o medicamento. Porque tem todo um aparato, tem todo um suporte, apoio.
E é diferente como você se relaciona com o medicamento, inclusive, né? Isso. Então, acho que é isso, assim, essa lei vem para dar a possibilidade de criar associações de mães terem terem a possibilidade de produzirem o próprio medicamento, né? Também. O acesso rápido a isso, né? Exatamente, terem acesso a isso. A Liamba, no caso, ela vai de encontro, nesse momento, à necessidade dos pais, mas para que a Liamba possa existir e para que você possa ter acesso à planta para produzir o óleo, você teve, por conta de não ter um acesso legal ao produto, você teve que conseguir uma liminar. Eu queria que você falasse um pouco disso, Letícia. Hoje já é possível, enquanto indivíduo, conseguir o direito do habeas corpus, que é um processo onde você pede autorização para ser protegido por estar realizando um ato, vamos dizer assim, ilegal, mas que saúde é direito de todos. Então, baseado nisso, a gente encontra a nossa saúde através do cultivo da maconha. O Código Penal diz que se plantar maconha é ilegal, mas ao mesmo tempo que fala que não pode se negar saúde à população. Então é aí que você consegue autorização. Isso. Eu provo, eu tenho que levantar toda a documentação, passar por médico, relatório, laudo, para comprovar que eu estou apta, que eu sei o que eu estou fazendo no sentido de cultivar, eu sei extrair o meu medicamento e que de todos os outros medicamentos, o que eu mais me adapto é o que eu produzo. E aí, em cima disso, porque o que acontece? Não é acessível ainda o tratamento. Então, antes a gente só tinha que importar. E aí, importar, isso não ia acontecer nunca para mim, porque eu não ia ter dinheiro. E como eu já estava na área, eu já estava estudando, eu vi que eu estava apta para fazer aquilo. E aí eu fui, levantei toda a documentação, e aí o advogado entrou na justiça, apresentou... Aqui em Alagoas mesmo? Foi. O advogado deu entrada, e aí consegui esse direito, que é o direito do autocultivo. Mas o que eu cultivo, o que eu produzo é só para mim, eu não posso dar a terceiros. A Liamba repassa o óleo para a Paula. Qual o valor da medicação? Ela é mais acessível? Porque eu sei que há uma compra que é importado do Canadá e eu me lembro que houve tempos que esse remédio estava em torno de 400, 300 reais, o que é inviável, obviamente, para a maioria da população. Poderia até atrapalhar o seu orçamento também, se tivesse que fazer a importação. Aqui, através da Liamba, é possível comprar por quanto essa medicação? Na faixa de R$170 a 650, porque a gente consegue trabalhar com concentrações bem maiores do que a das importações. Então vai ser de acordo com a prescrição médica. Com a prescrição porque médica. A gente também dá abertura para que o médico, em conversa com o paciente, vê a necessidade daquele paciente e prescrever o óleo indicado para aquele paciente, e não uma prescrição geral que a indústria quer, que seja vendida uma concentração num único volume e que aquilo sirva para todo mundo. Não é assim. Então tem esse aspecto que é importante. A medicação ela não é padrão, não. Vai ser de acordo com a necessidade. Vai ser de acordo com a necessidade. No caso, o que a Paula consome, que você usa para os seus filhos, é em forma de gotas. Sim, em forma de gotas. Então, esse foi o diferencial do não querer o importado, porque eu vi que ele era concentrado e tinha só vamos supor, o ml dele, a miligrama dele. Eu já sabia que não ia dar certo no Miguel. Padrão único. Porque o Miguel já tomou 10 alopáticos. Então, já teve alergia, já também acelerou o coração, ficou seca a boca, ficou latejando. Então, eu sabia que não ia dar certo no meu filho. Aí, por isso que eu disse, Letícia, eu preciso de algo concentrado. Você consegue fazer? Ela consigo, ela mostrou tudo da Liamba. E, ao mesmo tempo, eu disse, Letícia, eu preciso de um médico que seja pós-graduado em cannabis, não foi? Se eu preciso, porque eu preciso que entenda o corpo do Miguel. Que foi aí que entrou a minha, assim, eu fiquei mais abismada, porque ele tirou a alergia do ovo do Miguel. O Miguel, ele consumia... Então, ele começava a craquear, fechava, ele começava a se coçar, os olhos começavam a ficar inchados. E hoje, meu filho, ele consome o ovo. Ele também está bem melhor na parte... Isso que ajuda a equilibrar até essa questão nutricional. Sim, consegui. É uma coisa muito gratificante. Ele mastigava que nem um bebê também. Ele não tinha força na mandíbula, na força, não tinha. Ele mastigava que nem um bebê. Então, depois de quase 9 meses de uso também, foi uma das coisas mais impressionantes. Porque ele começou a mastigar mais forte. Foi quando ele começou a comer mais carne, comer...
deixa eu ver, maçã, coisas mais fortes. Então, no Miguel, a gente foi né, estudando ele, o corpo dele, olha, ele está melhorando A isso. qualidade de vida é a importante. qualidade dele foi melhor. A gente conseguiu com a Paula, né? Pediu para ela, obviamente, para essa entrevista mandar vídeos no momento que ela aplica a medicação para os 2 filhos. A gente também conseguiu pedir para a nossa edição colocar os vídeos das crianças no momento que fazem a aplicação. É semelhante a qualquer outra medicação. Olha o sorrisão aí dele, né? Linda, Vamos lá, minha vida. libera o vídeo aí. Tem a sua filha também, né? Tem um a Ana filho Milena. da Milena. Vamos ver aí também o vídeo da Milena, é muito semelhante. É como se de alguma forma eles reconhecessem que a medicação faz parte da rotina e que traz qualidade de vida para eles. Né? Reconhece bem. É incrível a forma que eles já entendem. Eu digo, mamãe, vamos tomar o cannabis. Aí ele já começa, ele já ri. O Miguel. Já sabe ele o já, que é. Já a Milena, ela já, como ela é porte 2, né? Porque é tudo diferente, ela já faz assim. Estamos completando já quantos anos do uso da medicação? O Miguel vai fazer 2 anos e a Ana Milena 1 ano e 5 meses. O diagnóstico foi pouco tempo, né, Germana? Então, tá em quanto tempo já? De medicação, 2 anos. 2 anos também. E é onde tem esse ganho também da qualidade em relação a isso. Comportamento. É um medicamento que tem mais segurança, né? De você colocar. Sem efeitos colaterais de momento, né? E prescreveu várias medicações dela, sabe? E. Quer dizer que o uso do óleo, no caso da sua filha, fez com que houvesse o corte de outras medicações tradicionais? Sim, tarja preta, inclusive, né? E também, assim, é um medicamento que tem baixa toxicidade, ele também modula a inflamação, né? Não, e diminui a impermeabilidade intestinal, ele melhora o sono, melhora a imunidade, ele é muito bom. A parte são tantos benefícios e assim, é um medicamento para cada pessoa, né? Você estudou dá para individualizar. Você estudou odontologia composição. E você fez questão para mim de enfatizar que você quer ser uma odontóloga integrativa. O que é que significa e por que você acha que pode introduzir também o uso do canabidiol para o trabalho como odontóloga? Eu estou falando odontólogo, falar dentista para popularizar. Né? Porque o odontólogo vai trabalhar com um paciente ansioso, vai trabalhar com um paciente depressivo, vai trabalhar com um paciente autista, com um paciente que tem crise epilética, né, com Parkinson, com todas as nuances das doenças, das comorbidades. Então, em todas as comorbidades tem uma indicação. E a melhora da qualidade de vida e inclusive dá a possibilidade de você atender bem, né, o paciente no antes e no pós e acompanhar esse atendimento, porque eu acho que assim, a medicina ela caminha para isso. Os grandes laboratórios agora estão querendo tomar conta desse mercado. Por que querem tomar conta desse mercado? Porque é algo extremamente vantajoso, sabe? E outra coisa, a medicina que se preocupa com promover saúde, promover qualidade de vida, é a medicina do futuro. E a medicina que só trata sintomas, bloqueia sintomas, e é a medicina do passado. Então, a gente precisa se adequar a isso, sabe? Precisa entender que o medicamento pode estar no quintal, pode estar na mesa, pode estar... tanto medicamento, tanta coisa que promove saúde que não custa nada, né? Um banho de sol, atividade física, um banho de mar. Hoje está se defendendo que faz parte de um tratamento, uma ida ao museu, faz parte de um tratamento, uma ida à floresta. Então, assim, a gente tem que se voltar. O ser humano se distanciou tanto da natureza que ele entrou em vários processos de adoecimento. Porque virou o quê? Virou um celular, né? Você só... pescoço dobrado. E de vídeo em vídeo, aí aquilo, acho que adoece o cérebro, porque você está...
Eu queria pegar um trecho da sua fala, que ela falou de que a indústria farmacêutica também já está agora se voltando para isso. E quando a Liamba e você foi buscar a formação em farmácia, é porque a própria realidade de mercado naquele período não tinha esse olhar. E, de alguma forma, a luta não é só pela lei e contra o preconceito, vai ser agora também contra a grande indústria, né? Ou sempre foi contra a grande indústria? Na real, sempre foi contra a grande indústria, porque antes eles lucravam com o proibicionismo e agora eles querem lucrar com a parte medicinal. Por quê? Se a cannabis começar a chegar nas drogarias como deveria estar, mais da metade daqueles medicamentos não vão ser mais vendidos. A indústria farmacêutica, ela vende um medicamento que causa outros efeitos colaterais para você ficar dependente de outro medicamento. Ela não trata, ele não cuida no fator que está realizando ali a condição daquele paciente. E que é diferente da cannabis, porque quando ela entra com cuidado, ela entra com tratar. E aí vocês viram nos olhos o vídeo dos filhos da Paula, que foram 2 gotinhas, 3 gotinhas. Você imagina uma pessoa que tem que lidar com 5 medicamentos tarja preta para poder conseguir dormir à noite, trocar esses 5 medicamentos por 3 gotas de um óleo de cannabis. Em alguns casos é remédio para dormir, outro para acordar, né? Para acordar, um para estar feliz, um para comer, um para focar, enquanto em um frasquinho só você consegue tudo isso. Você consegue com um frasco, você administra como é individualizado, mas um frasco dura um mês, é isso? O frasco do Miguel dura quase 2 meses, da Milena 3, porque são então quantidades diferentes. Rende, né? Rende. E o desmame foi feito também, porque assim, quando o Miguel começou a tomar a medicação, que a gente começou, ele tomava 3 a 5 medicamentos. Aí foi diminuindo. E uma criança tomando 3 a 5 medicamentos? Sim, toma. Porque assim, como ele é severo, então tem agressividade, tem a concentração, aí tem que deixar ele para dormir. Entendeu? Então, tudo isso ia trabalhando. A Ana Milena só foi 2, mas então, o mais difícil para mim foi esse. Todas essas qualidades que eram vendidas em outras medicações, você encontrou com o uso do óleo da cannabis? Sim, tem que fazer o desmame. É difícil, né, Letícia? Mas, assim, também a alimentação. Foi como a moça falou. Tipo, a alimentação também é tudo. Também não é só... Entendeu? O cannabis, ele ajuda, ele melhora muito, mas a alimentação também vai ajudar a criança. Então, com o Miguel, eu consegui fazer isso. Você passou por essa etapa a gente está falando de desmame, é uma expressão médica, mas quer dizer, a redução até o corte total de algumas medicações. Você passou isso também com sua filha? Passei. De adaptar até chegar a um... Passei. E comparando a cannabis com a morfina, por exemplo, que é feita de uma planta, a papoula, né? Isso. Mas a cannabis, ela é neuroprotetora. A morfina, ela ofusca a consciência. Ela já dá você divaneia, alucina, tem várias questões neurológicas. No caso, o preconceito que se tem com a cannabis é exatamente encontrado nos remédios à base de morfina, né? Que, no caso, por conta desse devaneio, é o preconceito que se tem. Aí, assim, por exemplo, reduz motilidade, ela interfere na imunidade, deprime o sistema respiratório. Então, assim, tem que entender que é muito diferente, entende? A ação no organismo. Muito dentro diferente. do que você falou da questão da relação natural, que você também destacou, Letícia, de alguma forma o organismo não só assimila com mais rapidez, como ele próprio tenta encontrar o equilíbrio, é isso? Porque como é semelhante a uma substância que o nosso próprio corpo produz, não vai causar a dependência que a morfina acaba causando, outros medicamentos, porque na medida que... Por que a gente faz uso do medicamento, né? Que é para suprir a falta que está sendo... a falta da produção dos endocannabinoides. Então, se a gente está fazendo uso do óleo e aí decide parar, a gente vai sentir alguns efeitos colaterais, mas o nosso corpo vai voltar a produzir aquela substância que estaria causando aquela dependência. Então, não existe uma dependência química dentro desse medicamento. E é um medicamento extremamente seguro, porque quando a gente fala do óleo full espectro, que é exatamente esse que tem todos os compostos, os componentes, existe um efeito de sinergia,
que é quando uma substância potencializa o efeito da outra, ao mesmo tempo que diminui o efeito colateral. Então, quando o óleo é utilizado de forma full espectro, onde uma substância está equilibrando e potencializando o efeito da outra, a gente tem uma resposta muito mais rápida e efeito colateral diminuído. Acompanhando os pacientes da associação, o maior número de efeitos colaterais pelo uso da cannabis é boca seca e sonolência. E isso é muito fácil de controlar. Se um paciente está sentindo sonolência durante o uso, por conta do uso do óleo, a gente ajusta para a noite, porque a gente quer que ele durma bem à noite. E boca seca, como é que trata? Tomando água. Então, e assim, é só nas primeiras semanas, porque o corpo vai se adaptando e os efeitos colaterais vão diminuindo, porque o nosso corpo está pronto para receber. Entendo. A gente recebeu o vídeo da Keila Campos, ela que está na Suíça, é a irmã da Germana, e faz o relato do quanto o uso do canabidiol, né, do óleo extraído da cannabis, popularmente conhecida como maconha, melhorou a sua qualidade de vida. Vamos acompanhar. Boa tarde, eu me chamo Keila, sou irmã da Germana, vivo na Suíça há 14 anos. Em 2020 eu fui diagnosticada com câncer de mama, fiz 20 sessões de quimioterapia, fiz 26 sessões de radioterapia e graças a Deus consegui vencer o câncer, mas a quimioterapia me deixou algumas sequelas e uma das sequelas assim mais fortes foi a neuropatia. Convivi muito tempo com muitas dores intensas e constantes, mas hoje, a partir do momento que eu descobri o tratamento com o canabidiol, realmente transformou a minha vida, a minha qualidade de vida aumentou bastante, pois convivo ainda com a neuropatia, mas os sintomas são muito mais leves, as dores são muito mais leves e consegui recuperar a minha vida profissional, consegui recuperar a minha vida familiar. Hoje consigo trabalhar, consigo cuidar da minha família. E realmente eu aconselho aos pacientes que estão passando por algum tipo de dor crônica ou algum tipo de dor muito forte. Inclusive eu tenho uma amiga que tem um filhinho de 9 anos que tinha muitas crises de epilepsia e também descobriu o canabidiol e passou a usar, e hoje ele praticamente não tem mais nenhuma crise de epilepsia. Tem uma amiga também que passou por um problema de depressão muito forte e também usa o canabidiol, o óleo do canabidiol, e hoje ela tem uma vida praticamente normal. E é por isso que eu estou aqui dando meu testemunho, porque gostaria que as pessoas também descobrissem esse novo tratamento que ajuda, que transforma a vida das pessoas. E é por isso que eu estou aqui. Muito obrigada por tudo, um beijo para todo mundo e tudo de bom. Tchau. Suíça, tá, pessoal? Ela tá tendo essa qualidade de vida aí, obviamente a partir do consumo também na Suíça. Letícia, me espantou aqui, diante do que ela colocou, do quanto as pessoas são solidárias umas com as outras quando estão vivendo essa realidade envolvendo o uso do óleo extraído da cannabis. Isso ainda é muito fruto da falta de espaço e de acesso, no caso, à própria medicação. Isso, por isso a criação de associações canábicas, né? Que são espaços onde a população se organiza para criar um lugar seguro para discutir sobre o assunto, para tentar modificar a lei, para trazer o acesso à medicina e ao conhecimento também, porque para se ter acesso ao medicamento à base de cannabis, você precisa passar por um médico ou um dentista que possa prescrever, e esse profissional
tem que estar apto a prescrever. Então, é necessário também a informação, e aí nesses espaços são criados. Então, se já existe, já é legalizado para uso medicinal no Brasil, mas o Estado insiste em fechar os olhos para isso, a gente se organiza enquanto população para vir, para produzir o nosso medicamento e levar a terceiros, porque não tem como eu ter o meu tratamento, ouvir o relato da Ana, da Paula, e não olhar para ela com um olhar de cuidado, e já que eu estou tendo acesso, por que não levar para outras pessoas? E isso é uma função, é um trabalho que as associações canábicas estão vindo fazendo pelo Brasil, incentivando pesquisas e levando acesso, já que o Estado não faz. A Liamba tem quantos anos e quantos associados? A Liamba fez 2 anos de atuação aqui em Maceió e já somos 300 associados. O nome tem a ver com a planta, é isso? Liamba é de origem Angola, que quer dizer maconha. Então, a gente foi lá para a raiz, né, do proibicionismo, o porquê de não poder falar sobre maconha, ter que ser sempre cannabis, o canabidiol, que é bastante citado, que é apenas uma substância diante de tantas outras que também são medicinais, mas aí isso volta para a indústria farmacêutica, que quer trazer apenas uma substância como medicamentosa, enquanto as outras são proibidas, porque as outras não prestam, só o CBD que é o anjo. E na real não é isso. É toda uma planta que tem os terpenos, os flavonoides, os fitocannabinoides, essa parte farmacêutica, mas que são compostos que também são medicamentosos, né, que também realizam ação medicinal e que não é falado. Existe algum falado país CBD. que os estudos sobre a cannabis estão mais avançados, pelo que você acompanha? Tem Israel, mas a gente fala muito dos países lá de fora, só que para epilepsia, o Brasil foi um dos primeiros países a realizar pesquisa comprovando a atuação da cannabis nessa patologia. E a principal questão é diminuir as crises, é isso? Ou praticamente eliminá-las? Ela praticamente, dependendo... Porque assim, cada organismo vai reagir de uma forma, né? Então, tem gente que eliminou, né, e que toma para não ter mais, porque não vai curar a epilepsia, mas vai controlar para que não tenha as crises. Ou diminui a 50%, a 30%. Aí você pega uma criança que tem 80 crises epiléticas num dia, você diminui para 30, para 20, para 10 e chega a ser uma vez no mês. Parece milagre, mas é milagre junto com a ciência. Nos anos 80 eu convivi com uma pessoa que tinha crises epiléticas e é algo realmente assustador, né? Assustador. Porque é uma convulsão, né? E com possibilidade de asfixia, era algo realmente preocupante. A Germana, ela obviamente representa aqui também para Alagoas a Brastemp. E qual é a proposta da Brastemp e quanto tempo você está nessa batalha para tentar legalizar a associação? Então, ou formalizar, né, a associação? A gente está começando. A gente foi no final do ano passado, então está nas vias de formalizar, já tem CNPJ, a gente já fez assembleia, eu sou sócia fundadora, a gente não abriu ainda para outros sócios e a gente está na fase da elaboração do projeto mesmo. Mas a gente quer atuar na pesquisa, quer atuar na produção, Quem pode participar da Brastemp? Todo mundo que tenha necessidade, né, da medicação. Do consumo do produto. Não é só para especialistas. Você vai ser odontóloga, médicos podem participar? Sim. Como sócios, sim. Vai ter uma área de pesquisa, vai ter vários nichos de atuação. E vai ter a assistência, né? Só que a gente vai começar pequeno também, porque a gente precisa dar conta da quantidade de sócios, né, que entrem para você poder apoiar essas pessoas e fornecer a medicação. Mas assim, um trabalho que está iniciando, mas a gente está muito confiante de que vai ser mais uma entidade sem fins lucrativos, né, para fortalecer esse mercado, esse mercado associativo, essa organização da sociedade civil, né? Como é que as pessoas podem conhecer a Brastemp? A gente ainda não está com caráter público. A Liamba já está, então. A Liamba ela já... Como é que as pessoas podem conhecer a Liamba?
A gente tem o Instagram da Liamba, que é o @liamba.ong. @liamba.ong. Isso. E lá a gente sempre posta as nossas atividades. Todos os meses a gente lança uma aula com um profissional da área que venha ensinar a população que queira aprender acerca da planta. A gente faz encontros, eventos com crianças autistas, encontros para Relatos como o da Paula. Isso, para conhecer os pacientes de perto. Como é que você, Paula, de alguma forma, conheceu a Liamba? Eu conheci a Liamba no primeiro passeio mesmo, porque eu tinha conhecido só a Letícia na internet, nunca tinha visto Você ela. vivia lá buscando informações e acabou chegando na Liamba. Eu sempre fui muito pesquisar, porque eu tinha medo também, como qualquer outro pai tem medo quando fala a palavra cannabis, porque a gente não quer que o Não nosso... fala cannabis, fala maconha. Maconha. E aí que é assustador. Mas aí as Carregado mães de têm medo de preconceito. usar Vai lá. o cannabis também, porque acha que pode regredir a criança. Em alguns casos, os farmacêuticos regridem a criança. Eu conheço pacientes que regrediram com o uso farmacêutico. O Miguel, ele melhorou muito com a crise de ausência, que também ele é epilético. Então, tipo, o meu medo era esse também, porque ele tomava Depaquene. Eu digo, meu Deus, vou dar a medicação, será que vai conseguir controlar a crise de Então, o ausência primeiro dele? mês foi assim para você, alerta total. Foi. Eu disse a ela, olha, eu vou fazer o relatório, viu, moça? Eu conheci ela fazer o relatório, porque meu filho, ele é um paciente muito difícil de lidar. Então, tipo, eu queria ver todas as características. E realmente ela conseguiu ver. Eu disse, olha, Letícia, eu preciso conhecer agora a Liamba. E eu conheci, são pessoas, cada um com o seu jeito, né? Então, eu conheci, eu E com gostei. histórias individualizadas. Muito. Né? A procura é Muitas quase pessoas sempre é muito grande. individualizada. Né? É muito individualizado. Mas e sempre com o objetivo, pelo que eu entendo e tenho acompanhado as Tratamento. discussões, tratamento e qualidade de todo vida. mundo né? vai pesquisa para o quê? Tratamento, qualidade de vida, né? Então, acho que todo mundo precisa de uma boa qualidade de vida. O meu filho ele tem uma boa qualidade de vida hoje. A minha filha, eu tenho uma qualidade de vida, porque quem cuida dele sou eu, mas quem cuida de mim? Quem cuida de quem cuida. Então, tipo, quando melhora a qualidade de vida do paciente, vai melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas que estão com aquela criança, naquele seu familiar, escolar, terapia, porque a gente sua fica... família reagiu bem ou teve preconceito? Meus pais, eles são evangélicos, eles não gostaram muito da ideia, não. Porque quando viu a essência de onde era, da maconha, você vai dar ao meu neto, ele vai ficar bêbado. Para não dizer drogado, né? Né? Aí eu disse, não, pai, ele vai ficar bem, a gente vai ver, vamos ter calma. Eu não dei os outros alopáticos, Respiridon é mais prescrito. E ele aumenta as mamas, ele faz a criança ficar lactante, ele diminui deixa a flora intestinal da criança lenta, resseca a boca. Então, tipo, deixa a criança também um pouco com ataque de arritmia. Tantas coisas o Respiridon tem, mesmo assim, são prescritos, por que não tentar o cannabis? Você já tinha passado por todas as outras situações. Eu poderia dizer que você estava num certo desespero. Eu posso em chegar a você, relação que eu como cheguei seria- às noites e chegasse no meio da minha casa e chorar com ele andando. Digo, meu Deus, o que é que eu faço não com essa criança? descansava, não relaxava. Eu tenho vídeos, é porque eu nunca gosto, como quem me conhece sabe que eu não gosto de expor nada Claro. dos meus meninos. Eu queria, inclusive, agradecer você ter liberado as imagens, né? O pessoal fica impressionado, mas assim, não gostava de expor o Miguel, porque o Miguel se mordia mesmo, ele tinha marcas no corpo. Quando ele entrava em crise, ele metia as costas, a cabeça. Ele começava a rasgar. O meu filho, aí se a gente segura, é pior. Só sabe quem convive, né? Então, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer com a criança? Como eu vou levar uma criança dessa pra uma escola? E os seus pais mudaram a opinião hoje? Mudaram. Aninha, cadê a gotinha dele? Cadê? Porque ele tá muito... aí eu digo, você já quer, Ana Lúcia? Paulo Delmira. Lógico, mas ela fala. Cadê? Chegou o cannabis dele? Melhora a qualidade de vida. Qual o caso mais gritante que você teve próximo da associação e que a partir da administração do óleo, da cannabis, teve uma situação como essa? Aqui já é uma grande conquista, pelo que eu vejo. Mas teve algum caso tão grave quanto? Teve uma paciente com câncer, onde ela não conseguiu se curar do câncer, mas, em compensação, ela teve, durante essa trajetória, uma qualidade de vida onde ela ia para uma sala de quimioterapia, as pessoas perguntavam o que ela estava fazendo ali, porque ela não parecia uma paciente com câncer. Então, é como se os efeitos colaterais da quimioterapia, a maconha, ela ameniza. E aí, ela acabava dormindo melhor, comendo melhor, e nisso criando força para aguentar a quimioterapia. Só que quando ela começou a fazer uso, já era tarde demais, vamos dizer assim. Então, durante essa trajetória, eu pude, né, acompanhar essa paciente e ver que conseguimos trazer uma paz para o final da vida dela,
mas que, infelizmente, por conta de todo um preconceito... Acabou sendo um cuidado paliativo, né? Exato. Porque tem isso hoje já no Brasil, né? E assim, a cannabis, ela consegue, se for feito, né, acompanhamento individual, a gente consegue fazer com que a célula cancerígena, ela realize a apoptose, que é ela mesma se matar e não se proliferar. Então, talvez, se ela, na sua avaliação, se ela descobrisse antes o tratamento, poderia ter dado um resultado diferenciado. Bem diferenciado, porque até para passar pelo processo da quimioterapia, ela tinha mais força. Qual é o perfil de quem procura Liamba? São jovens, são mais velhos? Como é que... Desde a atuação aqui em Maceió, quem mais vem procurando são mães atípicas trazendo seus filhos. E, assim, não quis dar outro relato da criança atípica, porque é isso, como é o que a Paula está dizendo, né? Porque cada criança atípica vai ter uma forma, né? A sua individualidade. E aí a gente tem que sentar, entender como é que funciona a individualidade daquela criança e aí aplicar a cannabis, né? A Liamba ainda enfrenta preconceito? Todos os dias. É uma luta. E, assim, a associação é um ato de desobediência civil. A gente ainda corre muitos riscos. Você está a sócia fundadora da Brashemp. Você está ouvindo o relato da Letícia sobre o que ela enfrenta. Você está preparada para esse momento dos questionamentos, até da sua própria categoria, de alguma forma, futuramente os odontólogos? Sim, mas esse resultado que é tão expressivo, que é tão revolucionário, que está tensionando a mudança das políticas públicas, que está tensionando e revolucionando isso. Não é à toa que os grandes laboratórios estão entrando, porque isso está trazendo um debate para a regulação dessa planta no Brasil, sabe? Porque são tantas respostas no autismo, no Parkinson, na epilepsia, para pacientes oncológicos, pacientes ansiosos, depressivos, pacientes que convivem com dor. São esses resultados. É assim, você está na sua família, tua irmã conseguir viver, conseguir gerir a vida, conseguir trabalhar, conseguir ser feliz, né? Ter direito à vida, uma vida saudável, uma vida... Ser produtivo, né? Porque ela ser disse que produtivo. retomou o trabalho. Exatamente. Então, isso que está tensionando, que está transformando e tensionando as coisas, as políticas para mudar, sabe? Porque está acontecendo muita coisa, muita coisa boa, muito resultado, muito desenvolvimento. E muitos se falam sobre só essas doenças, essas condições super graves, super sérias. Só que eu faço uso para ansiedade, né? Que não é tratado com tanta... mas que acarreta outras patologias, outras doenças dentro do meu corpo. Por exemplo, a alopécia. E aí eu desenvolvo insônia, eu desenvolvo compulsão alimentar, eu desenvolvo dor, fibromialgia por conta da ansiedade. E aí... em uma enxaqueca, dá para ser tratado com cannabis também. TPM, dor menstrual, dá para ser tratado também. Então, acho que também sair dessa visão de que só pode ser utilizado se você tiver uma doença muito grave. Você tem uma condição que você pode ser tratado com uma planta, um medicamento fitoterápico, para que você está indo para uma outra droga, onde essa droga vai lhe acarretar dependência e trazer outras doenças a partir de um medicamento. Então, qual o futuro para que você vê no Brasil em relação ao uso da cannabis de forma medicinal? A utilização como prevenção. Prevenção contra o Parkinson, prevenção contra câncer, prevenção... Quer dizer que isso é possível? A gente está falando do tratamento do problema, né? Da doença e de forma holística, né? O corpo humano. Mas vai ter um momento que a gente vai estar falando da prevenção? Prevenção. A maconha, ela deveria ser... Eu falo que é remédio para idoso. É remédio para velho. Porque aí a gente produz e a partir do momento que vai envelhecendo, vai diminuindo essa produção. E aí é onde a gente suplementa, já que o nosso corpo já não produz mais. E aí, se eu já sei que ela é para epilepsia, para Parkinson, para Alzheimer,
Por TDAH, que né? TDAH? Por que que eu já não vou me preparar para que aquilo não aconteça? Ela também é muito bom para a questão da diabetes. Ela faz com que ela tira o açúcar do sangue. Então, quem tem diabetes, pressão alta, já deveria estar sendo tratado com cannabis e não tá, porque ainda tem essa visão de que só pode fazer uso se você tiver câncer, se você tiver... São muito poucos, muito poucos, é até contradição. Há poucos médicos que prescrevem cannabis. Há poucos médicos, principalmente E aqui poucos dentro do especialistas, estado. né? E aí, o que é que, enquanto associação, a gente vem fazendo é realizando consultas via telemedicina, porque a gente consegue acessar médicos espalhados em todo o Brasil com suas especializações. E aí a gente entende a necessidade daquele paciente e agenda a consulta, marca a consulta para aquele especialista que a gente entende que vai acolher melhor aquela condição do paciente. Quer dizer que há meio que uma solidariedade dos médicos em nível nacional para fazer consultas de telemedicina? Telemedicina. Porque é isso, a gente vai de contra tudo que dizem pra gente não ir. Então, mas é esses difícil. médicos que prescrevem, eles estão indo de contra com o próprio CRM deles, que não querem que eles façam aquilo, mas não tem como eles fecharem os olhos para tudo que está acontecendo e é uma escolha do paciente com o médico qual vai ser a forma de tratamento. Germana, Isso dessa quer falar? liberdade. Mas os próprios pacientes estão revolucionando essa visão do médico. Porque eles estão chegando lá com o resultado na família, o resultado de outra pessoa e abrindo essa discussão com o próprio médico, para o médico receitar. Sim. E outra coisa, assim, enquanto a gente está conversando aqui, já tem mais de 500 artigos científicos que comprovam a eficácia da cannabis. É hoje discutido dentro das academias. Então. Em outros países mais avançados, já é o medicamento de segunda escolha. E a gente só está, assim, demorando e na contramão da evolução. Você falou da dificuldade de encontrar médicos que fizessem essa abordagem a partir da cannabis. Foi a sua luta. Sim, Aqui em porque eu Alagoas. queria, assim, aqui em Alagoas eles passam mais o farmacêutico e o Miguel queria que ele usasse o artesanal, até porque para se adaptar o corpo dele. Para que ele Isso são pudesse... formas de produção, é? São. O do Miguel, o óleo dele é bem concentrado. A Letícia foi uma vez. Ele tomou um do Ceará, foi? Aquele que você fez, ele não Se adaptou. Não se adaptou. Era porque ele tivesse tomado quase nada. Então, eu fiquei muito frustrada. Se Letícia, por favor, precisa da liamba urgente. O óleo, porque realmente ele melhora bastante. O meu filho, ele estuda. E eu vejo que muitas crianças também poderiam ter essa possibilidade em a qualidade de vida. Você ainda encontra, quando você conversa com outras mães atípicas, né, resistências em relação ao óleo? Sim, bastante. Eu tenho Mais por grupos... preconceito ou desconhecimento? As duas As coisas. duas coisas. E também, assim, eu não julgo porque, assim, depende que a gente procura aquilo que dá qualidade, né? Então, tipo, eu não forço ninguém. Tipo, o do meu filho tá dando certo. Mas também existem alopáticos, né? Que também dá certo, sendo que a longo prazo... Depois Cobra algumas... cobra. O do Miguel, ele começou a tomar o Respiridon, foi difícil de fazer o desmame. Então, foi muito difícil para mim aceitar também, porque eu via direto na emergência. Que mais comprava medicamento para regularizar a flora intestinal dele era eu. Então, tipo, chegou um dia que o cocô dele petrificou. Eu tive que parar na emergência por causa do Respiridon. Quando eu falei lá com o Hospital Geral, o médico que estava, ele petrificou em menos de 24 horas. É a quantidade do Respiridon. Eu peguei e falei com o médico, diminuiu. Ele estava tomando 5 ml ao dia. Então, tipo, eu fiquei muito frustrada. Ele não conseguia. Quando eu comecei a dar o cannabis, em menos de 48 horas, até hoje, a flora intestinal dele, a Ana Milena também funciona. Eu não gasto mais com isso. E também tinha isso de gastar, porque eu gasto, além de Respiridon da dor de cabeça, eu tinha que dar dipirona. Respiridon da flora intestinal, eu tinha que dar um medicamento para fazer um laxante muscular. Era um dia praticamente todo Era só muito exaustivo, eu pedia socorro. Impressionante. Polifarmácia, né? Pois Só é, farmácia. você vivencia isso, no caso, Letícia, pelo relato das mães e de pais, por essa mudança na qualidade de vida. E você continua pesquisando, de certa maneira, a Liamba no contato aí com os profissionais. Em breve vai ter a Brasremp, trocar informações, tentar fazer campanhas educativas. Vocês pretendem avançar nesse sentido para a opinião pública? Com certeza. Não tem como dar mais ré. Não tem... Tá aí. Eu acho que a pesquisa maior do mundo não vai se
equiparar com o relatório de uma mãe, o relato das mães, o relato dos pacientes dizendo isso daqui serve, eu preciso da existência da Aliamba, eu preciso da existência da Brashemp, eu preciso da existência das associações. Mas ainda existe a parte da ilegalidade, né? A gente fica no meio desse limbo do pode e não pode, comprovar o que a nossa atividade, o que a gente faz não é tráfico, é levar acesso à saúde, é levar acesso à informação. Então, levar à saúde não é crime, e é nisso que a gente se prende. Então, esses relatórios das mães é o que nos assegura em dar continuidade ao nosso trabalho. É o que dá apoio, mas ainda não é fácil. Não existe uma legislação que dite o que a associação tem que fazer ou não pode fazer, como tem que se estruturar ou não pode. A gente trabalha em cima do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, quem a gente consegue atender. Chegou um momento que a gente ainda está assim, né, de não poder atender a várias pessoas que nos buscam, porque realmente a nossa estrutura não dá para atender mais do que a gente suporta. Então, a gente vai abrindo aos poucos e atendendo da melhor forma cada paciente que vai chegando até nós. Se a gente não conseguir atender aquele paciente, a gente já indica para outra associação que a gente sabe que vai dar aquele suporte. Então, essa é a importância da gente estar junto, estar se fortalecendo mesmo. A Aliamba, ela levanta outras pautas que outras pessoas ainda não querem levantar, mas no final é o mesmo objetivo, a gente quer tá na mesma luta, né? Falar de saúde com uma perspectiva natural, né? E naturalmente quebrando preconceitos, né? Eu queria agradecer porque eu noto que, de certa maneira, a coragem de vocês de mostrar o rosto para falar de um tema que até bem pouco tempo só estava nas páginas policiais e hoje, de certa maneira, ocupa, né, a realidade da construção de um universo de saúde e qualidade de vida. E você, com o seu relato, de ver o seu filho sofrendo, batendo cabeça na parede, quer dizer, para uma mãe, eu estava aqui me imaginando, deve ser algo realmente impressionante. Então, queria só agradecer mesmo, acho que o Gazeta Cast hoje dá um passo importante, né, nessa discussão e que, de alguma forma, a gente vai tentar avançar para o aspecto jurídico, que eu acho que ainda é o que é um dos terror, né, um terror dentro desse tema. E como diz a própria língua portuguesa, preconceito é o que você tem antes de saber o que é o conceito, de saber o que é real. E é por isso que a gente levou esse assunto hoje para você. Agradecer muito aqui a Paula Marques, né, que hoje deixou as crianças lá. Foi com o seu marido? Foi. Com o marido para vir aqui. Qual é o nome dele? Tiago. Tiago, muito obrigado por ter liberado hoje a Paula Marques para fazer esse relato tão importante. Espero que você, com a sua fala, tenha ajudado outras mães a entender um pouco mais e a diminuir o preconceito em relação ao assunto. Queria agradecer a Letícia Ravelli, ela que é farmacêutica, já tem mestrado, né, na área. Pós-graduada. É da Aliamba e está aqui, tem transtorno de ansiedade, faz esse tratamento. Também a Germana Campos, formanda de odontologia, sócia fundadora da Brashemp, educadora Waldorf e mãe de uma criança que também faz uso por conta da síndrome de Aspen, que a gente falava que é um pouco uma variação aí do que seria também, para alguns, o autismo, é isso? Na verdade, uma mulher já de 23 anos. Uma mulher de 23 anos que segue a sua... O autismo é muito difícil de identificar na mulher, né? As meninas, camufla bem. Então, estamos aí dentro dessa realidade. Essa é a proposta do Gazeta Cast, trazer temas que levem você também à sua reflexão. Quero agradecer a sua audiência, agradecer ao Dr. Lucas Sobral, também a Keila, que mandou o vídeo direto da Suíça, uma atenção muito importante com o nosso programa, porque acreditam também nessa causa. O projeto que discute a legislação em nível municipal, a gente vai ter a oportunidade de debatê-lo um pouco mais aqui também no Gazeta Cast, possivelmente com a presença de um desembargador e principalmente acompanhando a evolução do debate na Câmara Municipal de Vereadores. O projeto é de autoria da vereadora Teca Nelma, já se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, deve receber aí algumas emendas, né, naturalmente dentro do seu processo. A Procuradoria-Geral de Justiça aqui de Alagoas determinou que o governo do Estado dê sequência ao que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, que é exatamente a perspectiva de, em nível estadual, também ofertar ou legalizar a produção do óleo da cannabis para fins
medicinais. Esse assunto não se esgota aqui, por isso que eu quero agradecer a sua audiência, a você que nos acompanhou agora. Compartilhe o link aí no YouTube para que mais pessoas também conheçam essa realidade. Até o próximo Gazeta Cast.